quero trazer de um conhecimento muito aprofundado sobre a Páscoa, né? O que a gente faz para comer chocolate sem culpa, o que a gente faz para comer chocolate sem se cobrar tanto. E eu quero te trazer uma mentalidade, principalmente de uma pessoa que veio de uma grande compulsão alimentar, que sou eu, e que tinha uma necessidade de doce, principalmente depois de todas as refeições salgadas, ou todas as preferências eram doces, até não estar desinflamada. Então, se você sente essa vontade e para você a Páscoa se torna mais agoniante do que um estado de felicidade, de algo para você simplesmente comemorar, de sobre dois aspectos: o quanto você está inflamada e o quanto a sua mentalidade também precisa desinflamar, porque a inflamação não é só corporal, ela tem uma junção, né? Porque o intestino, ele é o nosso segundo cérebro, então ele está conectado diretamente com a nossa mentalidade. E isso me resume, né, sobre você, que está tendo uma desregulação hormonal, que você tá com alguns picos de cortisol alterado, por isso que tá com essa vontade de comer doce, porque não é sobre a Páscoa. O que eu quero te trazer é sobre uma reflexão de forma geral. Então, se você tá aqui no YouTube, curta esse vídeo, porque é um conteúdo riquíssimo para eu realmente te trazer uma cura e uma libertação, muitas vezes, daquilo que eu passei, daquilo que eu estava do outro lado e o chocolate me vencia, o doce me vencia, era uma necessidade, eu dizia que eu não ia comer mais, mas comia de uma forma compulsiva, até compreender que é muito além do chocolate. E ele dominava a minha vida porque eu tinha aspectos emocionais para tratar sobre isso. Se você está aqui nessa live comigo, você possivelmente deve gostar de comer chocolate. Se você gosta de refeições mais doces, coloca aqui para mim, porque a gente vai conseguir ter uma clareza para te mostrar que comer ele de uma forma adequada tá tudo bem. E eu vou te falar estratégias para você fazer nessa Páscoa, para você não ter grande impacto. Se eu pudesse ter aqui a mensuração da insulina, aquele aparelhinho para aplicar para ver a glicose, você ia perceber o quanto realmente não impacta. Se você comer certas coisas antes, você diminui a absorção desse chocolate. Mas esse intuito dessa live é para te trazer um aprofundado maior, que a desinflamação, né, o meu processo de desinflame, ame-se, é se olhar com outro olhar do que se empanturrar, porque essa necessidade de estar com medo de comer chocolate, sentir culpa ao comer chocolate, é porque você exagera por uma impulsividade. E isso não é um comportamento de uma mulher madura. Isso é um comportamento de vazios existenciais que a gente usa do chocolate para suprir alguma coisa, algo. Porque assim, chocolate é muito gostoso, mas um pedaço de um chocolate tem o mesmo gosto que 10 pedaços. A necessidade de estar sempre comendo chocolate já me fala que teu ciclo circadiano não tá legal, ou seja, teu ciclo hormonal não tá legal, e o teu cortisol, que é o hormônio que aumenta a gordura abdominal, tá aumentado. Já me relata que há uma desregulação hormonal, ok? Que teu intestino não tá absorvendo muito bem. Só que além dessa necessidade, você não ter o autocontrole que precisar, em vez de comer pegar uma caixa de bombom e comer tudo, já me declara outras questões de mentalidade, que eu digo que é a mentalidade gorda pautada na escassez, que é algo que eu até escrevi dentro do meu livro. Se você quiser depois do meu livro, pode botar aqui no comentário do YouTube, ele ainda não está em lançamento, mas eu estou vendo a necessidade de abrir para algumas pessoas que querem ter essa virada de chave, que querem ter essa mudança de mentalidade, assim como eu tive. Que a partir do momento que eu desinflamei, eu não tive uma necessidade de comer doce, não preciso, mas antes era um vício, era uma compulsão. Então, eu tenho certeza que isso vai contribuir e te ajudar. A mentalidade gorda, ela é pautada na escassez porque ela vem trazendo bases ancestrais. Ela vem trazendo coisas que a gente quer comer por desde os nossos antepassados, de toda a nossa visão sistêmica, porque a gente não se libertou ainda. A gente não descobriu a nossa identidade, a gente não mudou nossas crenças, a gente não mudou nossa mentalidade. E quando nós temos mais vontade de comer doce, representa muitas vezes a ausência ou a falta de presença, né? No caso, sentir que é a mesma coisa da mãe. Mesmo a mãe, às vezes, estando ali presente, aquela criança, ela acabou sentindo um comportamento de que que ela não foi nutrida, que a mãe não amava, que a mãe não dava a atenção que ela deveria, porque quando criança nós estamos agindo totalmente sobre o ego, a gente ainda não tem uma consciência, então a gente acha que pai e mãe é Deus para nós e que eles têm que fazer tudo para nós naquele momento. Então cada percepção e cada interpretação que aconteceu desde a barriga faz a gente buscar essas ausências, essas carências na forma de se alimentar. E quando você vai amadurecendo emocionalmente, por isso que eu pego tantas mulheres que são mais velhas e ainda não passaram por um processo de cura e continua, quanto mais você ainda continua nessas crenças, você vai repetir esse processo, muitas pessoas ainda adultas comem igual crianças. E tem essa necessidade do doce.
Então, eu vou trazer sempre os dois aspectos, porque eu sou nutricionista e terapeuta, então eu vou trazer o aspecto fisiológico, que há uma necessidade pela desregulação hormonal, mas eu vou trazer o aspecto emocional e terapêutico, de que sim, tem alguma coisa que está fazendo você ter essa impulsividade, porque o que eu quero é que você tenha tranquilidade em poder ter liberdade de dizer, eu quero comer chocolate porque eu quero. E para isso é um estado de consciência de um processo profundamente que você tem que olhar para essas carências. Tem que perceber o que você quer nesse excesso. Porque muitas vezes essa mentalidade gorda que vem dos nossos ancestrais, que vem trazendo essa escassez, quer se empanturrar porque ela acredita que amanhã ela vai estar de dieta, amanhã não tem mais. Quem acredita que vai ter mais amanhã é uma mentalidade abundante. Porque eu quero que você saia dessa culpa inconsciente de comer chocolate, porque não é o chocolate que vai te engordar. Nenhum alimento sozinho ele é capaz de te engordar ou te emagrecer. É um conjunto de coisas e situações que te engordam e emagrecem. Então, é rotinas desalinhadas, que as rotinas vão fazer você aumentar o cortisol, que aumenta a gordura da região abdominal, e esse cortisol ele aumenta a vontade de comer doce, abaixo da testosterona, porque se você começa a subir muito a dopamina, que é dar prazer imediato toda a vida que você fica comendo chocolate toda hora que você quer, igual uma criança mimada, fica dando isso para o seu corpo, prazeres imediato, libera dopamina. A dopamina vai baixar a testosterona dá mais vontade de comer doce. Então é um ciclo de cascata que eu vivia e que eu só me restringia por causa de um desafio, por causa de uma dieta, mas eu nunca consegui levar adiante, até eu realmente tomar consciência e observar o que tinha por trás dessa vontade grandiosa de comer doce. Porque as estratégias que eu vou te dar aqui alimentar, elas vão sim contribuir, te ajudar para diminuir a absorção de vontade de comer esse doce. Agora, se esse doce é muito grandioso e ele é maior que você, existe algum aspecto emocional para olhar para isso. E daí não adianta eu te dar estratégia alimentar se você vai tentar fazer aquilo por aquele período, mas o seu comportamento não mudou. Porque o gatilho está ali ainda. O gatilho da insegurança, o gatilho da tristeza, o gatilho de se sentir sozinha. Qual gatilho que está usando para que esse chocolate venha como uma forma de acalento, né, para suprir essa carência? Rapidamente ele dá essa sensação de prazer, mas depois vem a culpa e a insatisfação, que é isso que a dopamina faz, né? Ela dá esse ápice de prazer e depois ela cai. Então, quando eu não parei para olhar para esses alimentos que eu era viciado, que eu tinha um paladar muito infantil, para minha compulsão alimentar, eu nunca mudei o comportamento. Porque você pode se restringir e dizer assim, tudo bem, então eu vou para Páscoa, eu vou viajar, eu vou comer tudo que tem direito. Mas isso só faz uma pessoa que está com o corpo altamente inflamado. Uma pessoa desinflamada não consegue, porque o corpo responde que não há uma necessidade de se empanturrar. Porque você não está querendo saborear por prazer. Isso é uma mentalidade magra, de abundante. Você está querendo se empanturrar com a mentalidade de escassez, que na segunda-feira vai começar uma dieta, que daí depois vai correr atrás de prejuízo. Só que você conta essa historinha até hoje pra você, e por isso que você nunca sai da fase 1. É um looping. Amanhã eu começo, aí chega amanhã é hoje. Amanhã é construído no hoje. E eu quero que você tenha uma consciência diferente nessa Páscoa. Como eu quero que você tenha uma consciência diferente no Natal. E por que eu falo isso? Porque eu era a pessoa que sofria por essas datas comemorativas. Eu não sei se você tá aqui, se você se identifica, pode colocar aqui pra mim também nos comentários, no Instagram. Se você se identifica, eu sofria horrores com essas datas. Porque no Natal vai ter coisa pra comer, vai ter sobremesa, vai ter isso. Final de ano, vai ter festa de confraternização. A minha cabeça, a minha mentalidade era só pautada no que eu vou comer pra me restringir, pra emagrecer. E isso era uma tortura até entender que o alimento que me dominava naquele momento. E sinceramente, gente, eu não tô nem aí pra Páscoa. No sentido de chocolate ou não comer. Por quê? Porque não é uma necessidade mais. Aí eu paro pra perceber que essa vontade louca de comer doce é uma pessoa inflamada. Porque daí não tem os hormônios adequados, da dopamina, da serotonina, que é o hormônio do bem-estar, não se sente alegre com a própria vida, não tá contente com o próprio corpo, tá insatisfeita. Porque o que faz a gente comer em excesso é insatisfação. E é insatisfação pessoal, com relacionamento, com qualquer coisa. E não quer dizer que você não vai, depois de desinflamar, passar por desafios. Você vai. Porque a vida é o desafio, né? É a maturidade emocional. Só que pode ter certeza, o mesmo gatilho que te fazia pra comida não vai fazer mais. Quando você associa regular os seus hormônios com as mudanças de comportamento. E aí o doce para de ser o grande vilão.
Porque doce é doce, ele não vai deixar de existir, sinto muito te dizer. A tendência é que a indústria vai ficar cada vez mais fácil o acesso. Não é ele que vai ter que diminuir para você, é você que vai ter que se adaptar ao que vai vir no mundo moderno, cada vez mais o acesso às comidas e mais chocolates. Fazer desafio por um período não vai te ajudar. Fazer um propósito por um período, se for um propósito espiritual mesmo, vinculado para isso, pode ser até que contribua, mas se a gente não atacar o comportamento, se a gente não atacar a emoção, não tem como. Não tem como. E isso é quando a gente, de fato, olha para o alimento e começa a trazer consciência para ele. Por que ele é tão necessário? Por que ele me domina? Por que ele é mais importante que eu? Por que ele vem sempre para suprir coisas negativas e eu coloco ele como se ele fosse mais poderoso que eu? Cadê o meu poder? Cadê minha mentalidade magra? Cadê uma pessoa que come o chocolate de uma forma consciente, sem vícios, que sabe saborear? Cadê o processo de maturidade e consciência? Parar, sentar, saborear. Nessa Páscoa eu te desafio a fazer isso. Você parar, sentar, comer um pedaço de chocolate, saborear. Tá tudo bem, com um cafezinho, que delícia. E você vai se sentir mais orgulhosa ao fazer isso do que talvez não comer e do que tu comer em excesso. E esses pequenos detalhes, porque a mudança tá nesses pequenos detalhes. Que no outro dia você vai falar, uau, eu me venci. Eu consegui comer de uma forma adequada, eu consegui comer de uma forma madura, consciente. E não necessitei me empanturrar. E o chocolate vai continuar para a semana toda. Todo dia eu posso comer um chocolate, porque isso é uma mentalidade magra. Sempre tem mais. Tá tudo bem comer um pedacinho agora, depois tem mais. Deu tudo bem, depois tem mais. Porque a mentalidade magra, ela vai trazendo esse aspecto e naturalmente você vai colocando esse chocolate, em vez de você devorar tudo agora na Páscoa, no final de semana, você vai colocando todo dia um pedacinho após o almoço, numa rotina que você treina, numa rotina que você dorme bem, numa rotina de qualidade alimentar, automaticamente esse chocolate não vai te fazer mal. Ao contrário, ele vai te liberar serotonina, ele vai te dar prazer, só que um prazer dentro de um equilíbrio diário é talvez isso que você nunca testou. Ai, não, porque não pode chocolate. Daí no final de semana quer se empanturrar de chocolate. Tu acha que o teu corpo ele não é perfeito bioquimicamente para entender que você sempre faz isso? Que você se empanturra e depois vive de jejum? Por isso que às vezes ele não dá mais resultado, porque ele já está adaptado a esse tipo de estímulo. E eu quero que você chegue no momento ao ponto de chegar e dizer, eu não preciso mais. Eu posso comer, eu só não como porque eu não quero. Isso é liberdade. A liberdade não é comer o tempo todo o que você quer, isso é ser refém do alimento. A liberdade é você poder comer e não querer. Só que para isso existe um processo. E o processo se chama desinfame para você. Então, das estratégias que a gente pode utilizar, tá fazendo sentido para vocês, quem tá aqui na live? Eu não trouxe mais aspectos emocionais, né, pra gente começar a olhar isso de uma outra forma, porque é um papo muito legal que a gente tá trazendo aqui dentro da clínica mesmo. Chega cliente e fala, eu ainda sou viciada no docinho, não sei o quê. A gente vai ver os hormônios estão alterados, mas qual é o aspecto emocional? O que eu quero suprir? E aí é uma conversa que a gente tem aqui que tipo, nossa, mas eu não tenho essa vontade mais. E eu falo, meu Deus, é sério que eu tô falando isso? Eu, Débora Berti, compulsiva, comi escondido, viciada em doce, estou falando que eu não tenho uma necessidade, não é que eu não queira. Todo dia dá uma vontadezinha, mas sei lá, um 85%, chocolate mais amargo, mas não é todo dia. E isso é libertador e é isso que eu quero promover na sua vida. E aí agora a gente entra nas estratégias para diminuir, para você comer. Eu te deixo esse desafio. Para você fazer isso com calma, para você não comer, ganhou um ovo, ganhou uma caixa de bombom, coloca tudo de um pedacinho. Veja como você vai se sentir, se permita experienciar coisas novas. O que você já fez é isso até agora, esse comportamento compulsivo, impulsivo, imaturo, isso aqui você já sabe o que é viver. Com culpa, inflamada, insatisfeita, isso aí já é reconhecido pro teu inconsciente. Se você não estiver disposta a mudar o mínimo de um comportamento, não vai mudar os resultados. Então você já tentou também excluir, não deu certo. Então tá viciado em doce? Vamos desinflamar primeiro, vamos olhar para isso, né? Qual o hormônio que está desregulado para levar isso, se precisa de uma suplementação específica, mas vamos trazer primeiro a consciência, o básico bem feito. Respirar mais, fazer daquele processo, o momento que eu tô comendo chocolate, um ato meditativo. Esse momento, pelo menos, eu vou parar para prestar atenção, botar na boca, sentir o cheiro.
Essa percepção já leva todos os nossos hormônios, todos os nossos neurotransmissores a se preparar de uma forma muito mais consciente, que pode ter certeza que você já vai reduzir a quantidade que você come. Sentir o cheiro, olhar para ele, se perceber primeiro. Esse é o mesmo processo que você faz de amor próprio. Você reclama tanto do teu corpo, mas você já olhou para ele verdadeiramente, você já se tocou. A gente acha que vai emagrecer quando estiver fugindo das nossas emoções, da gente mesmo, a gente só está se enganando, fugir do espelho só está se enganando. O mesmo processo, use do processo de olhar para o chocolate para você recuperar a tua autoestima, porque o processo de você se permitir a refletir, a olhar, vai te dar consciência, e toda consciência vai fazer você diminuir aquele processo compulsivo. É igual um fumante. Duvido se você der consciência para ele começar a olhar o cigarro, prestar atenção, cheirar, ele vai começar a fumar até o momento que o cigarro vai cair do dedo dele. O chocolate é a mesma coisa. Eu tratei a compulsão assim, olhando para ela de forma consciente. Todo dia, um ato meditativo, parava, olhava para aquele alimento sem julgamento, respirava, sentava, comia um pedaço, refletia. E aí foi se tornando devagar, ao ponto de falar, será que é tão necessário? E aí foi desapegando daquele prazer, aquela euforia. E assim foi. A parte emocional foi trabalhada nesse sentido comportamental. E é insistindo esse processo. Ok? É insistindo nesse processo. E aí a segunda parte é você utilizar de estratégias para você diminuir aí a questão do impacto do doce. Porque comer um doce sozinho, sim, vai liberar a glicose, que libera insulina e que libera cortisol. Insulina e cortisol são os dois hormônios que armazenam gordura na região abdominal, que eu estou falando bastante aqui. Se você está aqui no Instagram, se você está aqui no YouTube, curte aqui esse vídeo para mim, tá? Curte, comenta aqui se isso fez sentido para você sobre essa questão, só para não ficar vago, porque eu tô fazendo uma live ao vivo, mas para ver se tá fazendo sentido, porque eu espero que o que é aquilo que eu curei eu esteja passando de uma forma leve para você, de uma forma tranquila realmente, sabe? Sobre a sua vida, porque eu quero que você sinta essa paz que eu sinto, né? E aí, de estratégia, se você comer o chocolate de uma forma isolada, você vai aumentar muito a glicemia. A glicemia aumenta a formação de gordura corporal. Então, sim, comer proteínas antes do carboidrato, diminuir a absorção do carboidrato. Fez muito sentido pra mim, Sabrina, tenho certeza. Pra trabalhar a mentalidade, que bom. Fez muito sentido pra mim, ótimo. Então, de estratégias é o seguinte, comer proteína diminui a absorção do carboidrato. Então, comer um pedacinho de frango, comer um pedaço de carne, comer alguma coisa antes do chocolate vai fazer com que esse impacto do chocolate não chegue na tua corrente sanguínea, liberando a glicemia, liberando a insulina, e vai te dar muito mais saciedade. Pode ter certeza que você já vai diminuir a quantidade que você vai comer. Estratégia. Colocar fibras antes do chocolate, por exemplo, adicionar psyllium na água e tomar antes do chocolate, forma um gel, então não deixa esse chocolate ser absorvido já como gordura. Vai te dar mais saciedade, vai diminuir a absorção. Tudo no emagrecimento, tudo na desinflamação, toda a questão na perda de gordura é a gente diminuir a carga glicêmica do alimento. Não é que o chocolate faz mal, não é que o pão te faz mal, não é que o carboidrato te faz mal. É a carga glicêmica, ou seja, a velocidade que esse alimento é absorvido. E carboidrato é absorvido de maneira rápida. E se você já está com uma resistência à insulina, qualquer coisa que você coloca, você está piorando o caso. Por isso que aqui no processo de desinflame, eu começo com um detox para ativar o teu organismo de novo, e depois, muitas vezes, a gente entra com o processo de desinflamação e até mesmo estratégicas como cetogênica, low carb, porque daí nós vamos realmente atuar diminuindo total a insulina e fazendo o teu corpo pegar a tua gordura como fonte de energia para utilizar no processo. Isso tudo é trabalho hormonal, é diminuir a insulina. Então, quando você come chocolate sozinho, você aumenta a insulina. Como que eu sei que eu tô com uma resistência à insulina? Tá com gordura abdominal acentuada, aquela pochete, tá com cansaço após refeições, tem vontade de ficar comendo doce, se sente muito irritada durante o dia, tem bastante sonolência. À noite, também às vezes é um sono, mas não se sente reparador, tem fome constante, tem compulsão alimentar, tem vontade de briscar o tempo todo. Insulina aumentada, serotonina baixa, dopamina aumentada, testosterona baixa, porque a insulina desorganiza todos os outros hormônios. Então, o mesmo hormônio que te emagrece é o que te engorda, é a insulina. Então, quando você tá com uma resistência a ela, ela acumula mais gordura na região abdominal, nos braços e no colote.
Então, quando você come o chocolate sozinho, você aumenta a insulina. A questão aqui é que você já tá fazendo cagada e merda há muito tempo. Vamos ser realistas? E aí você tá querendo, com medo de comer o chocolate na Páscoa, achando que é isso que vai piorar. Mas isso aí só tá sendo mais uma bosta fedida perto de uma coisa que já tá cagada. Literalmente, desculpa o palavreado. Mas é isso, faz muito sentido. É isso, gente. Essa é a visão que eu quero dar pra vocês. Então, assim, vamos melhorar a qualidade nutricional. Vamos desinflamar para aprender a comer esse chocolate com mais consciência e vamos usar dessas estratégias alimentares, que é comer proteína antes do chocolate e também comer fibras, né? Pode ser psyllium, pode ser chia, água de chia, antes de comer esse chocolate. Depois de um almoço, se você comer bastante proteína e salada no almoço e querer comer o chocolate, o impacto do chocolate não consegue ser maior dentro desse almoço. Você entende? Então é nesse sentido que eu quero te mostrar. Só que essas estratégias alimentares, elas conseguem equilibrar um pouco da compulsão e da má saciedade. Colocar fibras, proteínas antes, vai melhorar todo o teu aspecto. Só que se a gente não trabalhar o comportamento junto, vai ser muito mais dolorido e difícil, porque você ainda vai querer comer uma grande quantidade de chocolate, porque você não está consciente, porque você quer suprir algum emocional, você quer se empanturrar. E conforme a gente vai amadurecendo essa mentalidade, que eu digo que é preparar o teu mindset para receber esse corpo magro, por quê? Você quer ser a pessoa que talvez nem deseje mais chocolate, mas essa pessoa que não deseja mais chocolate, por exemplo, de 20 quilos a menos, pode ser uma meta que você quer perder, 10, 20 quilos, ela tem que ter outra mentalidade. Então, dentro do meu processo, do meu acompanhamento, o que eu faço? Eu preparo a sua mente para receber esse corpo magro. Porque as atitudes que você fez até agora te levaram ao prejuízo que você está vivendo hoje. E se você não usar desse processo para ressignificar, e para olhar tudo que você fez errado e começar a fazer certo, não vai adiantar. Você não constrói uma outra mentalidade para receber o corpo magro. Porque não é sobre emagrecer 20 quilos. É sobre você preparar o seu mindset para receber esse corpo magro. E aí você não engorda mais. E aí você não tem mais efeito sanfona. E aí você não é mais viciado em chocolate, qualquer alimento. Porque daí você está desinflamado. E experimentar um corpo desinflamado é experimentar não ter vícios e necessidade de nada. É entender que o prazer está em se cuidar, em se amar. O prazer está em se fazer bem. E dentro disso fazer alguns agrados. Mas quando aquele alimento chega aqui na papila, porque quando a pessoa está com essa papila muito viciada, com essa necessidade de doce, por isso que ativa isso a nível cerebral e que quer mais, para liberar dopamina. Quando a pessoa está desinflamada, ela chega aqui na papila, não ativa nada, só sente aquele prazer gostoso, imediato, naquele instante, mas depois ela continua a vida dela, continua a rotina dela, porque ela está desinflamada. Entende a percepção disso? Então, o que eu falo? Para de lutar contra a sua mentalidade. Lutar contra o alimento você já perdeu, porque ele não é o vilão. Ele está sendo utilizado de alguma forma para mostrar algo dentro de você que precisa ser olhado. Aspectos emocionais e aspectos hormonais. E aí a gente une a nutrição com a terapia. Para a gente conseguir mudar a sua vida, o seu comportamento e seus hábitos alimentares. Então, entendeu as estratégias? Vamos se desafiar? Bora? Quem daqui vamos se desafiar? Vamos começar a pegar, não se empanturra de chocolate no final de semana. Usa disso todo dia. Você fala assim, olha, para que comer tudo no final de semana, sendo que eu vou me intoxicar, vou me inflamar? Vou utilizar durante a semana na minha alimentação. Cara, eu não quero utilizar como muitas pessoas receberam. Meus clientes estão tão evoluídos. Eles estão desinflamando tanto que eles recebem hoje chocolate, mimos. Eles só mandam pra mim do tipo, recebi, não vou comer porque eu não tô com vontade, não preciso. Doa. Doa pra criança carente. Sabe, se você também realmente quer se desafiar e não ter, doa. Mas tudo bem, eu ganhei, quero aprender a lidar com minhas emoções, quero aprender a comer o chocolate. Come todo dia um pouquinho, faz um ato meditativo. E se questione, faça perguntas. Por que ele te vence tanto? Por que ele é maior que você? Qual a necessidade dele? O que ele tem a ver com a tua infância? Por que ele representa a sua mãe? Qual a sensação que ele te dá? É um conforto, é uma segurança? O que você busca nesse alimento? Qual a insegurança que você tem que ele parece ser maior que você? A partir disso, aí você começa a olhar os aspectos mais nutricionais, comer mais proteína, nunca comer o chocolate sozinho, sempre comer depois de uma grande refeição, como almoço ou jantar, como consumir fibras antes, e aí a gente vai melhorando todos os aspectos terapêuticos e nutricionais. Agora, se você quiser a minha ajuda, para ser muito mais fácil,
de uma metodologia já testada e aprofundada, e para você não ter mais nem necessidade de comer chocolate, e na verdade ter o teu corpo slim, um corpo desinflamado que não sente carências, vontades, aí nós temos o nosso protocolo Nutri da parte Liberte e Desinflame, que é o protocolo onde eu vou junto com você atacar tuas gorduras, trabalhar esse comportamento, depende do nível mental, mas se você já tem uma mentalidade que já chega, não quero mais ver isso, não quero me olhar no espelho, tô odiando o que eu tô vendo, quero botar uma roupa, me sentir bem, quero viver um dia desinflamado, quero viver um dia sem canseira, sem dores, sem nada, quero mudar de vida, é o cliente do chega, que ele, sabe, tá no máximo. Se você é desse e falar assim, estou disposta a baixar meus níveis de insulina, a regular meus hormônios, a corrigir toda a cagada que eu fiz até agora, a perder minha gordura abdominal, aí sim, você pode vir que eu vou te ativar, de todas as formas. Se você quiser saber como, aqui embaixo tem o link para você entrar numa lista VIP para receber conteúdos exclusivos junto comigo e também para marcar uma avaliação. Nessa avaliação a gente pode fazer presencial, online, para investigar tudo isso com você, fazer esse rastreamento metabólico, né? Para saber qual é o seu nível de inflamação, qual é o teu nível de insulina, qual é o teu nível hormonal, como é que tá a tua gordura localizada, onde está armazenando mais, que hormônio está desregulado, como é que essa inflamação está afetando o teu corpo, por que essa vontade do doce está vindo, o que isso tem aspecto emocional desde a infância, e a gente faz esse rastreamento para entender qual o melhor protocolo para você, para a gente estar fazendo essa continuidade, tá? E eu quero esse cliente mesmo, é o Chega. É o Chega. É isso. Entenderam as estratégias, gente? Entenderam? É sobre isso. Obrigado para quem ficou até aqui, tá? E até a nossa próxima live. Uma boa Páscoa. Que o sentido de Jesus Cristo, que é justamente isso que tem que se referir à Páscoa, a família, tudo isso te traga paz, te traga muito mais amor, te traga muito mais prosperidade, realmente o sentido através disso, e que o chocolate venha só como uma forma de comemorar, mas jamais ser o seu foco da atenção. A sua atenção tem que ser você, a sua atenção tem que ser o seu corpo, o seu amor próprio, é isso que você tem que dar atenção, é o teu autocuidado que está faltando.